pessoal! Como é bom estar com você, porque estamos juntos nesse momento para entrarmos em equilíbrio, em sintonia, em plenitude, porque com certeza autoconhecimento é o que nos esclarece, que nos dá firmeza, que nos dá sabedoria para fazer as escolhas da vida. E hoje nós teremos um bate-papo muito especial. Nós vamos falar sobre as consequências da asma ou as consequências da ansiedade. Espera aí, uma coisa tem a ver com a outra? E tem. Insônia, opa, tem também. Sobre as minhas ansietudes. Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas e assuntos fantásticos. Então, estamos juntos, tá? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que é a doutora Márcia Coronha. Ela é professora, pesquisadora, cientista e especialista em neuroemoção. E vem bater um papo gostoso aqui com a gente, trazendo um monte de conteúdos que vai fazer a gente mexer os nichozinhos aqui. Seja bem-vindo ao Reconstruindo, Márcia. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria. O relato de hoje é a respeito do Carlos. Carlos é um rapaz que tem 28 anos e conta desde a sua infância que ele sofria de asma. Então, ele tinha muitas crises de asma e sua mãe vivia correndo com ele para médicos, hospitais, enfim, fazendo inúmeros tratamentos. E ele disse que a sua infância foi difícil, porque ele era magrinho, mirradinho e passava aquela imagem de uma criança frágil. E assim ele atravessou sua infância sofrendo bullying na escola devido à sua condição. Disse que cresceu, se formou, morava numa casa escura, toda fechada, sempre cortinas fechadas, e era uma tristeza muito grande sempre dentro da casa. E ele se sentia sempre enfraquecido pela sua condição de asmático. Quando, aos 28 anos, conheceu uma moça com 27 anos, que é a Cecília, e ela era professora de natação. E ele se identificou muito com ela, porque durante toda a sua infância ele estava sempre fazendo natação para poder desenvolver os pulmões, os brônquios, enfim, para que ele tivesse melhores condições de respirar. E ela, por ser uma professora de natação de crianças, eles se afinizaram rapidinho. E aí desenvolveram um namoro gostoso durante uns 2 anos. Porém, ao irem morar juntos, ela ambientava a casa de uma forma alegre, abrindo cortinas, trazendo muita energia para dentro de casa. E foi aí que a coisa ficou complicada, porque Carlos não se sentia no direito de ser feliz, de estar vivenciando uma relação tão boa como essa. Então, ele achava que aquilo que estava acontecendo não era real, não era possível.
e a partir daí passou a ter crises muito sérias de ansiedade. E ela procurou tratá-lo, encaminhá-lo a um terapeuta, mas ainda assim ele tem a mesma dificuldade no trabalho dele como em casa. E ele acha que não tem o direito de ser feliz. Sua mãe desencarnou quando ele tinha 23 anos e ele passou uma vida muito enclausurada em casa, muito fechado. Então ele pergunta: será que eu não tenho realmente direito a essa felicidade? Por que as crises de ansiedade batem à minha porta? Será que eu posso modificar essa situação? É complicado, né, Márcia? Nossa, quantas fases, né? Nem Infância, fala. juventude, né? Adolescência, juventude, e agora adulto também com o mesmo padrão de resposta, né? Uhum. Sofrimento, tudo muito sombrio, baixa autoestima e eu não mereço ser feliz. E com uma oportunidade bacana, né, de desenvolver um relacionamento com uma pessoa que poderia ajudá-lo, dar os braços, as mãos a ele e ele poder Exato. mudar esse ciclo vicioso de pensamento, sentimento, emoção e que na realidade são vícios, né? Vícios emocionais. A gente se vicia até no que é bom e também no que é ruim. Porque ele descreve que a casa dele sempre fechada, escura, cortinas fechadas, janela fechada, ambiente escuro, desde criança. Quer dizer, com 20 e poucos anos, quando ele começa a namorar a Cecília, que a casa começa a abrir, entrar o sol, então ele começa a passar mal com isso. Espera aí, Uhum. tá procurando modificar, será, o pensamento? Ou tipo assim, eu quero continuar fechado como vítima lá, Uhum. sofredora? Uhum. É interessante porque parece que ele não conhece a autoestima, a luminosidade da vida, a alegria da vida, a liberdade na vida. A Exato. gente, com a história dele, a gente imagina que ele está de alguma forma preso, né? Ele não tem liberdade, a liberdade de expandir, de abrir. Por exemplo, quando a gente está alegre, a alegria é uma força, né? O que que a alegria Exato. faz com a gente? Expande, abre, né? A Uhum. gente é uma energia diferente. Quando a gente está feliz, quando a gente está grato, essas emoções e esses sentimentos não parecem fazer parte da vida do Carlos, né? Ele não Exato. experimentou. E ele pergunta: como será? Existem várias formas da gente procurar ajuda para sair desse ciclo vicioso, né? Não existe uma fórmula só, as pessoas não têm só uma saída, né? Ele foi educado dentro de um clima sombrio, né? E ele Uhum. se habituou a essa sofreguidão, Uhum. né? Sempre estimulado, provavelmente pela É, sua mãe, pela escola, pelo. A própria asma, o próprio desenvolvimento de uma doença respiratória pode estar relacionado desde o nascimento. A gente sabe que existe uma predisposição genética para algumas doenças, né? A asma também, Sim, mas os fatores emocionais podem e certamente contribuem para o desenvolvimento de doenças, né? com Então, certeza. imagina se ele tem uma predisposição, ou se ele desenvolveu em função casa fechada, umidade, sem sol, tristeza, vícios emocionais. Como seria a alimentação dele? Como seria o sono dessa criança? Como seria a integração dele com outros amigos? Que integração, hoje em dia, essa questão de integrar não é só para idoso, não. Né? Para nós, quando nós nos integramos, Uhum. nós aprendemos. Nós trocamos. O fato de você Crescemos, né? abraçar um amigo, de você torcer, olha quanta dopamina ele está liberando, olha quanta ocitocina ele está liberando. Então, ele tem mais amor, ele tem mais recompensa, ele tem mais estímulo, ele tem mais motivação. E essas pessoas no escuro, calados, quietos, sofrendo, é um outro padrão de substância química que ela mesmo libera, Doutora né? Márcia, me mostra uma visão dessa infância.
Se ele vivia num clima todo fechado, pulando de médico em médico e sempre naquela situação de fragilidade, aquilo se tornou um padrão durante seus 20 e poucos anos. Quando ele se depara com uma pessoa que apresenta uma nova visão da vida, digamos assim, ele sente medo de enfrentar isso ou essa crise de ansiedade é uma resistência que ele tem em mudança? Em mudança. Que interessante, né? Nós sabemos que nós podemos nos acostumar até com as coisas que não são boas. E dentro desse ambiente, dessa situação, a gente se acomoda, né? Uhum. A gente se acomoda mesmo no sofrimento. Tem vários casos, né, que falam desse aspecto, né, de você se acomodar com o que não é bom e se acostumar com o que não é bom. E muitas vezes a gente nem percebe ou acredita na possibilidade de ser diferente. Então, Carlos precisa fazer uma mudança. Só que a mudança é sempre difícil porque a gente sai da zona de conforto. Ela requer esforço e requer vontade. Sim. Então, Carlos, onde é que ele vai encontrar a vontade? Onde é que ele vai encontrar motivação? Pela história que foi contada, ele encontra essa luz, essa pequena luz, no relacionamento com a namorada, que é amorosa, que tem a mesma profissão que ele, ela conversa, ela o motiva a procurar ajuda, e nesse momento ele não se sente capaz dessa mudança, ele se sente com medo de fazer essa mudança, de fazer essa virada, e esse é um processo, não é? Muitas Uhum. vezes as pessoas acreditam assim, ah, em um estalar de dedos eu vou mudar minha vida, eu vou ficar com autoestima, eu vou mudar meu padrão cerebral, meu padrão mental, meu padrão psicológico, meu padrão biológico. E não é assim que as coisas acontecem, né? É Nós verdade. temos mudanças rápidas para as pessoas que despertam, estudam, estão com vontade, têm estímulo, família, amigos, e aquela vontade pessoal, a que vem da alma, né? Não, Uhum. eu não quero mais. Você vai lá no fundo do poço e fala, não, não dá mais para descer, agora eu quero a mola para subir. Então, ele me parece ainda estar naquele fundo, aquele fundo escuro e com essa dificuldade de dar esse impulso. Nesses casos, certamente a gente precisa de ajuda, né? Com Porque certeza, né? ele está demorando muito, com praticamente toda a vida dele ele viveu nessa situação, então precisa de ajuda. Ajuda para quê? Para que ele veja a situação, aceite a situação, entenda a situação, porque a aceitação é um processo muito importante. Doutora Márcia, o que representa, em realidade, a asma, tanto emocionalmente como biologicamente? O que desencadeia, o que aciona isso? O que significa isso? Olha, pela medicina que nós conhecemos, né, no dia a dia, que nós tratamos, a gente sabe que a asma ela é provocada por, a gente chama de antígenos, né, são substâncias que o nosso corpo não aceita. Por exemplo, o ácaro, fungo, pelo de gato, alguns cheiros, algumas substâncias químicas, até o ar frio. Então, eles disparam um mecanismo, os anticorpos são capazes de reconhecer essas substâncias e as células, elas se ativam. Nesse mecanismo de ativação, elas liberam substâncias que causam a contração da musculatura lisa da brônquica, a coceira, entre outras. Então, biologicamente, as reações alérgicas, como a asma, a gente conhece muito bem as suas causas, né? E a gente tem como investigar. Agora, emocionalmente, existem várias correntes de estudo, e principalmente a medicina germânica, né? Eles Uhum. falam a respeito do nosso emocional, dos conflitos que nós temos e que nós não conseguimos resolver. E esses conflitos acontecem no nosso ambiente mental. Então, se a gente tem, por Hum. exemplo, uma dificuldade, um conflito de território, um conflito pessoal de identidade, um conflito relacionado à raiva, e aquilo nós não conseguimos resolver mentalmente, o nosso corpo, ele
usa a nossa biologia para expressar a dificuldade de resolver esse conflito. Ou seja, eu não consigo me expressar emocionalmente e externo aquilo fisicamente. Eu não consigo uma resposta para o meu conflito. Eu Ah, busco uma entendi. resposta. Existe um conceito que diz para gente: quando alguma coisa está acontecendo e não está de acordo com o que você quer, você entra em conflito. Ou então, quando não está acontecendo algo que você quer, você entra em conflito. Então, conflitos de identidade, como eu disse, raiva, conflitos de território. O que acontece no dia a dia do Carlos que faz com que ele entre em conflito mental, não consiga resolver e o biológico, então, encontra um caminho para mostrar, para encontrar, para mostrar: olha, tem alguma coisa que não está resolvida na minha mente e o meu corpo biológico está mostrando para mim. Certo. Então, ou seja, ele passou todo esse tempo, fechado no seu mundo emocional, com inúmeros conflitos, né, onde ele não conseguia resposta e o seu corpo falando o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, e isso fazia com que ele ficasse sentindo a falta de ar, enfim. Exatamente. A simbologia da falta de ar, se a gente for estudar a simbologia de cada uma das doenças, a gente vai encontrar aqui, no conflito, uma relação entre a simbologia da doença e o conflito que a pessoa está passando. Olha só que interessante. Uhum. O corpo fala, né? O corpo O corpo, fala. aquilo que a gente não resolve mentalmente, a nossa biologia nos ajuda, através da expressão dos sinais e sintomas e das doenças, a entender os nossos conflitos. Então, eu acho muito interessante a gente abrir um parêntese para aproveitar essa oportunidade dizendo que o nosso corpo, ele funciona nos ajudando, nos protegendo, nos equilibrando o tempo todo. Então, nós muitas vezes não comemos bem e o corpo dá um jeito de se resolver. É Nós não verdade. dormimos bem, nós não temos hábitos tão saudáveis, muitas vezes frequentamos locais em que as nossas emoções não estão boas, o nosso corpo vai dando um jeito de manter você ali numa situação de bem-estar. Até o momento que você exagera e o seu corpo diz assim, não estou mais suportando. Está difícil demais. Agora, sozinho, eu não consigo trabalhar para defender e proteger esse corpo. Agora eu vou dar um sinal de que está muito difícil. E o corpo traz para a gente o quê? Um sinal, um sintoma, uma doença. E muitas vezes, ao invés da gente, na maioria das vezes, ao invés de a gente olhar para aquele sintoma, aquele sinal e aquela doença e perguntar: para que o meu corpo está expressando isso? O que ele quer me dizer? Mas o que nós fazemos? Que droga! Que raiva! Tô com febre, tô com coceira. Como é que veio aparecer isso aqui em mim? Uma asma, ou uma baixa autoestima, ou uma crise de ansiedade? Na realidade, o nosso corpo está dizendo para a gente que nós passamos do limite, que está na hora de voltar para dentro e buscar a origem, a causa do nosso mal-estar. É um Hum. excelente caminho para o Carlos e para as pessoas que estão passando por qualquer processo de transtorno emocional ou de transtorno físico ou biológico. Ou seja, quando, meu corpo está apresentando alguma fragilidade, alguma deficiência, né, seja celular, seja enfim, eu tenho que parar para buscar lá dentro, ver o que é que está gerando esse conflito. Uhum. E muitas vezes, olhe bem, muitas vezes a gente sabe que a ansiedade, Uhum. né, vivemos assim num mundo ansioso. E o Brasil é um país que se destaca, né, em termos de ansiedade, né? Total, Na né. América Latina está em primeiro lugar. E a expectativa é que isso aí perdure. Ansiedade e depressão são transtornos, né, que Uhum. vão acompanhar aí o mundo por um bom tempo. Então, que nós estejamos em alerta. Por quê? Em geral, esses transtornos emocionais, esses sinais, essas doenças, elas podem estar, e certamente estão relacionadas ao estresse.
né? E o que que acontece no momento do estresse? No estresse prolongado, no estresse contínuo, a gente secreta, libera, o nosso corpo libera uma substância que é um hormônio relacionado ao estresse que se chama cortisol. Acho que a gente já ouviu falar de cortisol, Ah, né? com certeza. Então, o nosso cérebro, a gente tem uma orquestração da hipófise com o hipotálamo, eles conversam, secretam o hormônio, cai na circulação, chega aqui nas nossas glândulas adrenais e a partir daqui a gente secreta o hormônio cortisol. Ele cai na nossa circulação e ele atinge várias células, vários sistemas. E o cortisol, em situação de equilíbrio, ok, ele ajuda no metabolismo, ele nos protege, é um anti-inflamatório poderosíssimo. Mas no estresse, ele é secretado em grandes quantidades. Todo dia eu estou com raiva, todo dia eu estou ansioso, todo dia, e o cérebro entra em alarme, 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 dá-lhe cortisol para o nosso corpo. E o que acontece com grandes concentrações de cortisol? O nosso sistema imunológico, ele fica debilitado, ele fica silenciado, ele fica, as suas atividades diminuem, as suas células não se ativam ou não nos protegem contra vírus, contra bactérias, não tem o processo anti-inflamatório tão eficaz. Então, imagina, por que nós gripamos tanto? Por que nós estamos toda hora contraindo determinadas doenças? Por que os micro-organismos estão aqui invadindo e se proliferando? Cadê o nosso sistema imunológico? Como é que ele está? Será que tem alguma relação com o estresse? Então, são vários pontos que a pessoa pode ir investigando e sempre olhar para o conflito mental. Sempre olhar o que eu ando pensando, o que eu ando sentindo, quais são as minhas principais emoções. Eu ando com muita raiva? Eu ando muito triste? Eu ando com muito medo? Eu reclamo demais? Eu tenho muitas mágoas? Eu tenho ressentimentos? Porque tudo isso são questões que nós elaboramos nesse espaço que é a mente. O cérebro identifica, ele decodifica esses conflitos e o cérebro avisa para o corpo: tem conflito aqui, não estou resolvendo. Corpo, dá um jeito e me ajuda a resolver. Tá e aí o nosso sistema de neurotransmissores, de hormônios, eles vão respondendo e dando sinais. Olha, não está muito bom, me ajuda aqui. É nesse momento que a gente usa, e até muito interessante para o Carlos, as ferramentas de autoconhecimento. As Ah, ferramentas da terapia, que a psicologia, que a psiquiatria, a medicina germânica, e vários outros tipos de tratamentos ou terapias integrativas que integram corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Cada vez mais a gente vem trabalhando e estudando e nos tratando com a integralidade do nosso ser, todos os aspectos da nossa vida, todas as dimensões do nosso corpo, o corpo físico, o corpo mental e o nosso corpo emocional e o espiritual. então, ou seja, quando acontece uma situação que a minha imunidade baixa, é porque acionou em algum momento um estresse. Exatamente. O estresse precede essa queda da imunidade. Então, mais uma vez, estresse, o cérebro entra em alarme, ele quer te defender. Não é importante naquele momento ele ficar produzindo muito anticorpo, porque o cérebro entende assim: ameaça, ameaça, proteja-se. Então a gente muda a musculatura, a gente muda o metabolismo de açúcar, ou seja, a gente está sempre preparado para se defender. E nesse momento, o sistema imunológico fica em segundo plano, porque o cérebro está dizendo: defenda-se, defenda-se, defenda-se. E os outros sistemas ficam reduzidos. Inclusive, o cortisol não afeta só o sistema imunológico. Ele afeta os nossos ossos, ele afeta a nossa digestão, ele afeta o nosso cérebro, diminui o nascimento de novos neurônios, diminui a comunicação dos neurônios, diminui foco, diminui a atenção, porque mexe com estruturas cerebrais muito importantes para a atenção, até mesmo para a liberação de substâncias químicas que te dão prazer de viver. Então, ou seja, se eu tenho insônia, é porque eu estou vivenciando provavelmente uma ansiedade de alguma forma, ali mesmo que seja oculta, e
está acionando uma parte química no meu organismo que está falando assim: olha só, tu tá acesa, vai ficar acesa aí, e Uhum. aí você entra nesse processo, é isso? Imagina o Carlos, o que que ele não passa, né, com toda essa dificuldade, a escuridão de autoestima, eh ele se sente incapaz, ele não se sente merecedor. Imagina esses pensamentos Uhum. na mente do Carlos. Imagina como é que o cérebro recebe essas informações. Você não é capaz, você não é merecedor. Imagina, você vai diminuindo ali a quantidade de conexões neurais positivas, voltadas ao bem-estar, vai diminuindo a quantidade de substâncias químicas como a serotonina, como a dopamina, como a ocitocina, como as endorfinas, e que te acalmam, que te trazem bom humor, que te motivam. Essa modulação Uhum. farmacológica que a gente diz, nossa farmacinha interna, a dele também não está funcionando muito bem. Vale um Ah. olhar. Você falou do sono. Imagina, existe agora a prática de higiene do sono, que todo mundo deveria conhecer. Sono é um apagão. Não, sono não é um apagão. O sono, Hum. ele é transformador. O sono, ele é recuperador. O sono é restaurador, essa é a palavra. Durante o sono, nós fazemos coisas incríveis. O sono é como se fosse assim um faxineirinho e um reorganizador do nosso corpo. Uma insônia baixa a imunidade, então. Se você não consegue dormir, você não consegue fazer com que as suas células façam o trabalho que elas têm que fazer à noite. Limpeza de memórias, reorganização dos nossos sistemas, descansa uma parte, ativa a outra. A gente trabalha, principalmente a questão das memórias, a gente consolida algumas memórias, jogamos fora aquilo que não nos interessa. As questões hormonais, elas mudam, porque durante o sono nós estamos com o corpo um pouquinho, nós não estamos comendo, nós não estamos nos movimentando, Uhum. então o metabolismo e os hormônios são diferentes. Quando a gente acorda, o metabolismo modifica e a gente vê luz do sol, tem o hormônio melatonina. Então, tudo isso faz com que a gente mude o padrão de hormônios. Durante o sono, a gente tem um padrão, e quando a gente acorda, a gente tem outro padrão. Imagina se você passa a noite acordado, ansioso, com a mente trazendo conflitos, com o cérebro identificando, cuidado, 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 o cortisol sendo liberado à noite. Como é que está o seu sono? E a alimentação tem a ver, isso daí Alimentação, ou hidratação, ajuda ou piora a situação. com certeza. O Carlos deve estar passando por isso. E outras pessoas que estão com esse problema do sono, né? Procurem higiene do sono. A alimentação é importantíssima e não é só para a saúde dos músculos, é para a saúde de todas as células, inclusive do cérebro. Exercício físico é fundamental. Mas, Márcia, exercício físico, a gente está falando de mente, de sono. A ciência tem avançado muito, Iraci. Hoje a gente vê vários artigos científicos de 2023 mostrando: exercite-se. O exercício físico faz com que os seus músculos e demais células secretem hormônios e substâncias que são chamados de fatores ativadores de crescimento celular, crescimento de neurônios Olha e só. conversa de neurônios. Então, vou trazer uma notícia fresquinha. Hum. É, muitas pessoas acreditam ainda que as pessoas acima de 60 anos, né, os idosos, eles não produz neurônio, produz sim, e não tem mais neuroplasticidade, tem sim, porque a literatura já mostrou isso para gente. Agora, imagine uma pessoa acima de 60, ela produz neurônios novos. E essa pessoa não ativa os seus neurônios, ela não aprende uma coisa diferente, ela não faz exercício físico, ela continua sentadinha. O neurônio está lá esperando vida, está esperando Olha só. alimento, ele está esperando conexões novas, ele está esperando atividade, motivação e não se dá. O que acontece? Esse neurônio morre. Então, olha que Olha interessante, que como é interessante. importante a gente se alimentar bem, nos exercitarmos, porque os hormônios e os fatores de crescimento para o nosso cérebro agora estão, inclusive para a prevenção de doenças. Ou seja, o exercício físico, ele é fundamental para os neurônios. Para todo o nosso corpo, para o sistema biológico. Ele melhora, ele modula as nossas funções cardiovasculares,
as funções respiratórias, o nosso músculo, os nossos ossos, a questão hormonal, o nosso cérebro também. Ou seja, a gente tem vários fatores, várias substâncias químicas, fatores de crescimento e hormônios que são, os sistemas são ativados a nosso favor. Então, exercitem-se. É muito importante. Ah, Faz parte do kit saúde física e saúde mental. e o desenvolvimento de músculo, ele é importante, ele é necessário? Porque hoje a gente observa as mulheres, no geral, elas estão ficando musculosas todas, que toma cuidado, né? Ou seja, que uma mulher passa, dá-lhe uma pernada, tu tá ferrado, tá contundido, porque elas estão todas aí musculosas. É, esse desenvolvimento muscular é importante para a imunidade, para a saúde emocional, para a insônia, digamos assim, para o seu bem-estar. Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito interessante. Sabe por quê? Porque as pessoas, nós nos acostumamos por muito tempo a fragmentar o nosso corpo. Eu vou cuidar do intestino, eu vou cuidar do coração, agora eu vou cuidar do meu trato respiratório. E, na realidade, hoje a gente sabe que todos os sistemas estão integrados. Então, hoje, o que chama mais atenção é saúde integrativa. Quando você cuida do seu músculo, saudavelmente, né, vamos equilibradamente, com atividade equilibrada, considerando aí com uma certa moderação ou com acompanhamento o uso de substâncias que auxiliam no crescimento e na manutenção do seu tônus muscular, né, do crescimento da fibra, então é muito cuidado em relação a isso, mas a gente já sabe, se eu tiver dentro da minha roda da saúde, eu dormir bem, eu acordar e alimentar bem, ter hábitos saudáveis, eu estimular práticas que me tragam atenção, foco para o momento presente, porque a gente vive muito no passado e com expectativa do futuro. Isso é um grande fator de estresse. Autoconhecimento. Nós nos aprimorarmos intelectualmente. As relações sociais são muito importantes para a nossa vida. Olha como eu aprendo com você e a gente aprende nas nossas trocas, as pessoas que estão nos assistindo. Isso é muito importante para a motivação, para aumentar as nossas conexões, né? E procurem, de preferência, interações que sejam mais benéficas e mais positivas. Com E certeza. a questão que também faz parte dessa roda da saúde é a questão da nossa espiritualidade. Ou seja, nós temos fé? Nós acreditamos na gente? Vale a pena buscar oportunidades, ferramentas, situações onde eu possa melhorar a minha motivação, o lado positivo da vida, a minha força interior, a compaixão, a empatia, a bondade, a gratidão, porque todos esses fatores, essas palavras não são só palavras, elas são sentimentos, são virtudes que auxiliam no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento moral e na qualidade do nosso cérebro, na qualidade das nossas conexões. E certamente, se a gente tiver um cérebro mais saudável, saúde mental, saúde cerebral, reflete com certeza numa saúde física muito melhor. Está tudo integrado. Então, seria alguma coisa mais ou menos assim. O Carlos tem que parar de pensar se ele tem direito ou não de ser feliz, o que está acontecendo, é felicidade demais, a Cecília é areia demais para o meu caminhãozinho, Exatamente. né? Numa situação assim. E olhar que ele pode fazer uma integração de tudo o que está acontecendo com ele no sentido benéfico. Então, toda essa alegria, todo esse prazer na relação, a luz que ilumina dentro da minha casa agora, que essa luz que eu estou deixando entrar, não só na minha casa, mas na minha vida, está se integrando às minhas células, aos meus neurônios e desenvolvendo mais saúde,
mais alegria, mais bem-estar, não só de algo que venha dessa relação, mas de mim Principalmente de comigo dentro, né? mesmo. Principalmente de dentro. Então, olha que oportunidade maravilhosa ele está tendo, a vida deu para ele a oportunidade de enxergar a possibilidade de ser feliz. E ele, com medo de sair daquele vício emocional e da zona de conforto dele, né? Porque isso causa, é uma mudança, né? Uhum. O que eu faço? Está muito bom, está bom demais. Talvez ele nem conheça essa emoção e esses sentimentos. Então, essa expectativa de mudança e de sair da zona de conforto deve estar gerando, inclusive, ansiedade, né? Ai, eu quero conquistar, será que eu mereço? Olha, já começou um conflito mental. E se esse conflito mental perdura, o cérebro então fala: olha, perigo, tem conflito aqui, tem conflito aqui. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é Iraci, silenciar também é muito importante, né? Perceba-se, sintonize com você, sintonize com aquilo que você acredita e veja, começa imaginando. Já imaginou se eu sorrisse hoje? Já imaginou se hoje eu tivesse a oportunidade de falar coisas diferentes que eu vinha falando? Será que eu consigo, então, fazer a caminhada? Será que eu consigo abrir um sorriso para a namorada? Será que eu consigo aceitar a possibilidade de eu ser um pouquinho mais feliz? E é um processo. É um processo. A cada dia a gente vai se sentindo melhor. A cada dia a gente vai reduzindo um pouco os pixels de estresse que aparecem no cérebro. A cada dia a gente constrói uma nova rede neural a favor da minha saúde e diminui a força da rede que está contra a minha saúde. A cada dia a gente experimenta ser mais grato. A cada dia a gente experimenta um novo desafio no caminho da felicidade. Ai, É um processo. que delícia! Veio trazer bastante lucidez ao Carlos. Passa muito rápido, né, É Márcia? verdade, é verdade. Márcia, numa palavra, uma emoção para o Carlos reconstruir na vida dele. Emoção, Carlos está precisando de alegria. E essa alegria certamente vai se transformar em alto amor, que é o que ele está precisando. Maravilha! Obrigada pela Eu que sua agradeço. Foi presença. ótimo. Fico feliz quando você vem. Muita paz. Carlos, depois de todo esse bate-papo que nós tivemos com a doutora Márcia, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você agora. Então vamos lá. Ela diz assim: a manifestação da dor biológica desvela-se como uma disfunção de algum órgão. E o seu mau desempenho é suscitado por fatores intrínsecos, como organismos geradores de infecções, de doenças autoimunes e outros. O organismo se torna incapacitado a realizar a homeostase, isto é, apresenta dificuldade em manter o constante equilíbrio, a estrutura fisioquímica, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema nervoso central, o sistema endócrino e outros, para enfrentar as variações naturais do ecossistema e do meio social. Então, leva-nos a refletir como o meio social influencia profundamente na nossa vida física, na nossa vida emocional, no nosso cotidiano. Onde está o meu pensamento? Onde eu estou sintonizada? Onde eu mantenho mais tempo conectada, é o que eu estou trazendo para a minha vida. Então, se eu mantenho a minha conexão
com coisas saudáveis, coisas positivas, coisas edificantes, músicas boas, assuntos relevantes, leituras edificantes. Procuro trazer situações que acontecem no meu dia a dia de forma prazerosa, de forma equilibrada. Eu entro numa sintonia de vibração onde eu estou trazendo um bem-estar ao meu cérebro, ao meu corpo físico e ao meu emocional. Obviamente, eu vou passar a ter mais equilíbrio. Se eu vou me conectar com assuntos negativos, assuntos pesados, densos, assuntos de violência, filmes, músicas mais pesadas, mais densas, todo o meu organismo, todo o meu sistema celular, ele vai se retrair, ele vai fechar. E ao passo de fechar, ele vai tensionar e isso trazer mal-estar, tanto físico quanto emocional. Então, tudo onde eu me conecto faz com que meu corpo responda em algum momento de alguma forma. Quanto mais eu me mantiver conectado a coisas boas ou a coisas ruins, mais o meu organismo vai estar acolhendo, vai estar receptando tudo isso e, é óbvio, externando fisicamente, emocionalmente. Então, é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Relate qual o seu conflito, qual a sua dificuldade, qual a sua emoção em dor. Anote 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui juntinhos na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções, as nossas emoções. Então, para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, muita luz, deixamos aqui um beijinho super carinhoso, muita paz e muita luz.